Graça e paz, queridos. Pastor Ricardo Aurino, estava sem o microfone, mas agora já estamos no ar, junto com vocês. Estamos no templo da Igreja Batista, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Estamos aqui com uma equipe reduzida da nossa igreja, preparando o nosso 8º culto online nesse período de quarentena e melhorando a cada culto. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar crescendo, estamos evoluindo na transmissão desse culto. Uma equipe maravilhosa está cuidando disso. Abra seu coração, reúna aí sua família para ouvir a voz de Deus. Deus tem algo especial para a sua vida no dia de hoje. Tenho certeza de que Deus tem um recado específico e especial para a sua vida, tá bom? Abra sua mente, abra seu coração para receber aquilo que Deus tem para você nesta hora. Você que está acompanhando a gente online ou você que vai nos ouvir depois pela gravação no canal do YouTube ou qualquer outro canal, você poderá participar e ser abençoado neste momento, ok? Vamos orar pedindo que Deus nos visite nesta hora, fale ao nosso coração em todos os momentos do nosso culto. Vamos orar. Querido Deus, eu quero colocar em Tuas mãos este culto e pedir que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. Abençoe a toda esta equipe que está participando, a equipe reduzida, e abençoe a todos que estão ouvindo, participando deste culto nesta hora. Que cada um receba de Ti aquilo que precisa, aquilo que deve ouvir. Nós colocamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para você, que o amor de Deus possa nos alcançar nesse momento. É muito bom, já tivemos aqui até agora cânticos, momento de oração, de intercessão. Tivemos esse momento de louvar a Deus com os nossos lábios, de colocar a nossa mente, descansar em Deus. E agora nós vamos ter um tempo para meditar e compartilhar a palavra de Deus. Meu nome é Cláudio, eu sou um dos pastores aqui na Igreja Batista, no Jardim Satélite. E é muito bom ter essa oportunidade de compartilhar com vocês uma porção do Evangelho. Você que está nos ouvindo agora online, e você que talvez esteja ouvindo num outro momento, ou vai ouvir em outro momento, que a minha oração é que Deus o alcance, o abençoe, enche o seu coração de fé, de esperança, e que você, em meio a tudo isso, saia fortalecido em seu relacionamento com Deus e também no seu relacionamento com as pessoas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos compartilhar, então, a palavra de Deus. E o tema de hoje é: ouça a voz de Deus no dia da tempestade. Bom, nós estamos vivendo, de fato, uma tempestade, não somente de ordem municipal ou do nosso país, mas no mundo, por conta desse coronavírus e de tudo o que isso está trazendo, esse transtorno para a nossa vida. E pensar em tempestade, que vamos usar essa expressão de forma metafórica, eu queria falar para vocês rapidamente um testemunho de uma tempestade que eu passei de verdade, no sentido físico. Eu estava na Praia Grande, no litoral sul, eu estava na Avenida da Praia, e nós estávamos lá, na época estava eu, minha irmã e algumas pessoas da minha família, e em poucos segundos, era o tempo de atravessar a avenida, uma avenida larga, grande, mudou o tempo, a ventania chegou, e já começou a chover, e nós começamos a correr para atravessar aquela avenida, vinha carro dos dois lados. A chuva já nos pegou no final da rua, pegando a calçada, e só deu tempo para entrar dentro de um restaurante. Eu ficava em frente à avenida e de frente para a praia. Ele era coberto em cima, mas aberto na frente. E quando nós chegamos, a chuva chegou com tanta força e com tanta violência. Em seguida veio o granizo, vento forte. A gente olhava para a praia e não via mais o mar, estava tudo coberto. E a impressão que eu tinha, e a água começou a subir, foi muito rápido, a água subiu na rua, nas laterais que eu tinha aqui da minha esquerda, assim.
E a gente olhando, a impressão que vinha é que o mar ia invadir aquela região, porque a água já estava tomando ali enche com muita facilidade, pelo menos na época em que eu estava lá. E foi algo que eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Foi um momento de medo mesmo. Eu era ainda mais novo, e eu fiquei ali com a minha irmã, e nós olhávamos para aquilo, e era muito assustador. Era uma tempestade realmente muito forte. O granizo veio, entrou parte da chuva dentro da lanchonete, e aquela tempestade, a única coisa que eu sabia é: nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. A gente não podia fazer nada. Tínhamos que esperar que ela passasse ou sofrer, né, as consequências do que ela podia trazer. Bom, talvez você já tenha passado por uma tempestade desse tipo, ou alguma semelhante, ou de forma metafórica, o que isso significa na sua vida. Nós vamos ver, como o pastor Ricardo bem falou, a história de alguém que passou por isso, e a sua vida ela foi tragada por a tempestade. A sua vida virou realmente um verdadeiro rebuliço. Eu vou começar com o texto de Jó 42, versículo 5, um texto maravilhoso que está no final da sua história. Ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou em outra versão, os meus olhos te veem. Para mim, esse texto é um dos mais belos e um dos mais inspirativos da Bíblia. Claro que há outros que para você, na sua experiência, certamente pode falar de uma forma mais intensa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele me chama a atenção pelo fato do seu conteúdo e do contexto em que Jó dá essa declaração. Nós ouvimos, por exemplo, músicas, orações. Nós vemos esse texto aparecer em várias artes de todo tipo, em pinturas e quadros eu já vi. Já vi na boca de centenas de pessoas, de pregadores, por essa poderosa declaração: agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. O que mais me chama a atenção nesse texto, uma das coisas que para mim chamou a atenção e eu quero repartir com vocês, é que Jó, ao falar esta frase, ele não está falando porque havia mudado a sua situação. Ele ainda estava doente naquele momento em que disse isso. Ele ainda estava vivendo a dor da perda que ele havia tido, tanto financeira quanto dos seus filhos. Ele não havia recebido a bênção da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Ele não havia sido curado. Não foi nenhuma dessas razões que fez com que Jó desse essa declaração: agora os meus olhos te veem. Essa declaração se deu em meio a uma tempestade. Ele ainda estava vivendo essa experiência difícil na sua vida. As coisas vão mudar em seguida. Nós vimos, como o pastor Ricardo bem leu depois, lá no versículo 8, 10 em diante. Mas então eu quero fazer uma pergunta: por que motivo? O que é que fez com que Jó, que não tivesse para ele ali nenhuma possibilidade, ele não poderia imaginar que as coisas fossem mudar, ele desse uma declaração tão linda: agora os meus olhos te veem. Vamos ver algumas lições na vida de Jó que nos ensina como lidar com a crise, como lidar com a tempestade, como ouvir Deus em meio à tempestade. Nós precisamos ouvir Deus. Estamos vivendo essa pandemia, isso tomou conta da nação, do mundo. As nossas famílias estão com medo. E a pergunta é: como nós podemos ouvir Deus? Vamos ver rapidamente algumas coisas. A gente não vai expor o texto todo de Jó, mas vamos dar apenas alguns destaques e você vai acompanhar com os versículos. Quem era Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem de oração. Jó também era um sacerdote da sua família. Ele não somente temia a Deus, ele era um homem religioso. Ele não era só religioso, mas ele orava a Deus. E não somente isso, intercedia por sua família e pelas pessoas que ele amava. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifício em favor dos seus filhos, para que os seus filhos, se porventura pecassem contra Deus, não fossem punidos. E Jó também era conhecido em sua comunidade como um homem íntegro e reto,
um homem de conduta irrepreensível. Jó é inclusive elogiado pelo próprio Deus. Você lê no capítulo 1, vai seguindo lá adiante. Mas no versículo 1 a Bíblia começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha só que testemunho a Bíblia faz a respeito do próprio Jó. Depois eu te convido a você ler todo esse livro se você ainda não leu. Mas o que é que aconteceu com Jó? E a gente vai destacar aqui pelo menos 4 coisas que desestruturou a sua vida e fez com que ele ficasse prostrado diante da crise. Olha só, primeiro, Jó, ele vai perder todos os seus bens. Jó, em um único dia, perdeu os seus bens. Ele era um grande empresário da sua época, era um homem com muitas posses, com muitos bens, tinha muitos empregados, tinha uma família grande. E o que aconteceu? Você lendo o texto, você vai ver que alguns ladrões e salteadores, 2 grupos, entraram nas suas propriedades em lugares diferentes, entraram, assaltaram, roubaram tudo o que podiam, tiraram os seus bens, mataram as pessoas que trabalhavam para ele, os seus empregados foram assassinados, e Jó foi vítima dessa violência. E ainda aquilo que havia sobrado, que aqueles criminosos não haviam levado, a Bíblia vai dizer para a gente que veio um tipo de tempestade com raios muito fortes, e esses raios caíram sobre a sua propriedade e acabaram de matar os animais que haviam sobrado, que era a sua propriedade naquele tempo, seus bens. E os seus celeiros foram queimados, e Jó se viu de uma hora para outra, de um grande empresário, de uma pessoa sem nada, sem bens, sem nenhuma garantia. Tudo o que ele tinha havia se perdido, tudo o que ele tinha virou fumaça. Naquele momento. Bom, logo em seguida, a sua falência financeira, antes mesmo que ele pudesse talvez recompor, estabelecer um plano de recuperação, era um homem inteligente, um homem dedicado, um homem forte. Talvez ele pensasse, vou correr atrás do prejuízo, vou dar um jeito, mas uma tragédia bate a sua porta e Jó vê o seu coração ficar despedaçado. Todos os seus filhos, reunidos na casa do mais novo, estavam fazendo uma festa. E, de repente, ali desceu novamente, veio uma terrível tempestade de vento. A casa onde eles estavam caiu e todos morreram. Jó perde os seus bens, mas Jó perde a coisa mais preciosa, talvez que nós podemos ter, que são os nossos familiares e as pessoas que nós amamos. Ora, se não bastasse isso, numa cartada final, parece que a vida estava lhe reservando coisas que ele não podia imaginar. Quando talvez Jó pensasse, de algum modo, o que eu vou fazer com tudo isso, lhe vem outro problema seríssimo. Jó perde a sua saúde, perde a sua força. Se ele tivesse condições, talvez mentais e emocionais, de vencer aquelas perdas, seja dos seus bens, seja aquela que arrancou o seu coração, da sua família, mas agora toda a esperança acabava, porque ele perdeu a saúde. Ele não podia mais trabalhar, ele não podia mais se envolver com as coisas, e Jó começa então a ser levado para uma circunstância terrível. Ele fica doente, ele fica impossibilitado de fazer qualquer coisa. Jó agora era refém da sua própria enfermidade. Perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde. Bom, talvez quando tudo que se perde e tudo que se tem, que se valoriza e que nós precisamos foi perdido, a gente pelo menos encontre um ombro amigo para nos abraçar e para nos ajudar. Mas, quando a gente pensa que não fica pior, a coisa fica. A sua mulher, a sua esposa, que talvez fosse para ele, devesse ser a sua inspiração, o seu apoio naquele momento, o abandona naquela situação, dizendo para ele coisas terríveis. Abandona o seu Deus. O que é que você está esperando dele? Olha o que aconteceu com você. Deixe a sua fé, amaldiçoa esse Deus e morre.
E os seus amigos, o texto vai mostrando ao longo da história, que chegaram no primeiro momento para lhe dar apoio, se tornam os seus maiores críticos. Queridos, como é que alguém pode sobreviver a tudo isso? Perda dos bens, perda dos filhos, perda da saúde e perda de apoio. Não tinha ninguém. Jó realmente ficou numa situação muito complicada. E o problema é que esse apoio, que era o que ele precisava, é uma coisa que muitos de nós passamos. Eu penso que nesse momento de crise que estamos vivenciando, quantas pessoas estão passando por perdas irreparáveis? Talvez não na mesma intensidade que Jó, mas talvez muito semelhante. E quando a pessoa está sofrendo, tem algumas coisas complicadas, né? Nós seres humanos, temos algumas ideias estranhas sobre isso. Quando vemos alguém sofrendo, nós ficamos tentando achar onde está a culpa, o que ele fez, ou o que fizeram por ele, ou o que fizeram com ele. Ao invés de estendermos a mão e darmos o nosso abraço, a solidariedade, a nossa empatia, nós ficamos, às vezes, até mesmo nós cristãos, com a teologia de Jó. Se Deus é bom e ele está sofrendo tanto, com certeza ele é culpado. Essa foi a máxima dos seus amigos. Foi isso que ele ouviu. Você vai estudar o texto e você vai ver. Então, a gente precisa fazer uma revisão, né? Jó, você precisa fazer uma revisão na sua vida. Olha onde foi que você errou, aonde foi que você pecou. Você é culpado por tudo isso. Você imagina como é que esse homem fica. Ele está arrasado e, finalmente, agora, um forte sentimento de culpa tenta invadir ele, vindo da boca da sua própria esposa e dos seus amigos. Mas as Escrituras, na verdade, nos ensinam outra coisa. Nós precisamos rever algumas questões. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Quantas pessoas estão sofrendo, passando por situações dificílimas? Eu recebi hoje uma ligação de uma pessoa me falando, olha, aconteceu isso com meu irmão, ele perdeu o emprego, perdeu tudo, está sem nada. E histórias como essa estão se repetindo, não somente entre nós, mas no mundo todo. Há muita dor, há muita coisa ruim. E a pergunta, então, é o que fazer no dia da tempestade? O que a gente faz quando nós estamos vivendo o caos? E espero que nenhum de nós chegue a um nível que chegou Jó. Mas ele não tinha nem as pessoas que pudessem ajudá-lo. Nem mesmo as pessoas que pudessem chorar no ombro. Jó está totalmente sozinho. E todos nós hoje vivemos em meio a essa tempestade. Estamos numa crise sem precedente, né? Está afetando o nosso convívio social, está afetando os nossos empregos, está afetando as empresas. Economias de nações serão afetadas, estão dizendo que o mundo não será mais o mesmo e talvez chegue a menos 3, 4 ou 6% de retração do PIB mundial. Se você que estuda isso, você sabe melhor que eu o que isso significa. Seríssimo, seríssimo. Desempregos, morte, desespero, pessoas perdendo prestígio na comunidade, vidas preciosas que estão indo embora diante dessa pandemia. E olha, e se isso foi provocado intencionalmente por pessoas más, se foi apenas resultado da incompetência de lidar com o vírus na sua origem, ou se foi descaso ou negligência de algumas autoridades, isso a gente não vai saber tão cedo. Talvez o tempo revele. Mas como era no caso de Jó, isso não era muito importante. A questão da causa. O problema é que ele estava vivendo a experiência, ele precisava resolver isso com ele. Então, para nós, nesse primeiro momento, a questão é como continuar crendo em Deus, crendo que Deus é bom, e como continuar a ouvir a voz de Deus em meio a todo esse problema. Esta me parece ser a ênfase contida na história de Jó, que Deus trouxe ao meu coração para repartir com vocês. Então, eu quero ver com vocês algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Jó, e que me parece ser uma verdadeira história de superação nas Escrituras. Primeira coisa, para ouvir a voz de Deus na tempestade, adore, mesmo quando as perdas lhe tocarem no fundo da alma. Adore a Deus. Mesmo quando isso parece que tirou o seu peito, está tudo machucado. Ao ouvir isso, Jó levantou-se. Ao ouvir o quê? Que havia perdido todas essas coisas, a sua família, os seus bens,
Jó rasgou o manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Como, queridos, fazer isso? No filme Deus Não Está Morto, uma frase ficou muito bem conhecida. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O caos, a maldade, todo o sofrimento humano que nós experimentamos nesse mundo não tem a ver com Deus. Deus não é a fonte do mal. Mas com a presença do mal e do pecado e da maldade dos homens contra os seus semelhantes, nós vivemos no mundo mal, onde Deus não é a origem, mas vai ser o caminho da saída dessas dores que nos afligem hoje. O livro de Gênesis, ele vai revelar isso. Você pode lê-lo. Vai falar do pecado, da desobediência, e vai falar de um espírito maligno, Satanás por trás, e vai falar do homem que se entrega a essas coisas e age mal. Então nós temos um caos na sociedade, temos um caos no mundo, como a fonte da desobediência a Deus e da ação do maligno, de pessoas que ao invés de temerem a Deus se entregam para serem influenciadas de forma tão ruim. Jesus, em um relance, nos falou um pouquinho sobre isso. Ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa foi a palavra de Jesus para nós. Jó não tinha as informações que nós temos. Nós lemos o texto, sabemos o que acontece, vemos o final da história, mas ele não sabia. Como eu e você, que talvez vivendo uma experiência difícil hoje, não sabe aonde está, não sabe o que vai acontecer. Nós não temos essa possibilidade de entender todas as coisas que cercam a nossa vida. E Jó certamente não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia, por exemplo, que por trás estava Satanás, que é denunciado no livro. Ele não sabia que por trás daquelas tragédias quem estava. Por isso que ele, numa posição de adorador, ele fala: eu não sei o que está acontecendo, mas ele adora o Senhor em meio à tragédia. É verdade, queridos, que homens maus, pessoas sem caráter, homens que são instrumentos da maldade, e foram estes naquela ocasião também que mataram os seus empregados e que roubaram os seus bens. E inclusive ele foi vítima de um efeito nefasto da própria natureza, que nós chamamos de tragédia natural. Temos furacões, tsunami, terremotos, enchentes. Irmãos, o mundo está vivendo realmente uma série de coisas. E nós não vamos poder tratar de tudo isso aqui, não é verdade? Semana passada, um casal de amigos me perguntou sobre o que é que Deus quer nos ensinar com esta pandemia. A minha resposta foi: talvez Deus quer que em meio a isso, e a questão é, como é que vai ser a sua resposta diante da tragédia? Com um coração de adoração e gratidão a Deus, ou com um coração de incredulidade e de fuga de Deus? Talvez essa seja a questão. Ou você responde na crise com louvor e adoração a Deus, ou a questão é que tipo de resposta você vai dar. A pandemia e tudo que está aí, talvez você não tenha dado origem, nem eu, e não sabemos como foi, mas nós temos que conviver com isso. Nós precisamos conviver com essa questão. A questão é: qual é a sua resposta? A de Jó nós sabemos. A lição continua firme para nós e devemos ficar com a declaração de Jó, que mesmo sem entender, com uma lucidez fantástica espiritual, caiu de joelhos e disse: o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, fique em adoração. Não deixe que nada menos e nada mais que isso aconteça. Segunda lição que eu quero ver nesse texto, que eu vejo nesse texto: para ouvir a voz de Deus na tempestade, confie no caráter de Deus. Olha o que ele responde depois de ser indagada por sua mulher. Sua mulher disse para ele assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra, lá no versículo 9. Mas ele responde assim: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?
em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Que coisa! Queridos, lembra que ele não tinha as informações, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele se mantém confiando no caráter daquele Deus que ele oferecia culto, que ele prestava culto, ao Deus que ele fazia sacrifício em favor dos seus filhos. Ele não muda, ele olha dentro do seu coração e confia no seu caráter. E nesse momento em que ele dá essa declaração, o seu corpo já está coberto de doenças, de feridas. Ele estava com feridas e coceiras que cobriam todo o seu corpo, está lá no versículo 7. E diante do que nós não entendemos, falamos coisas que não devíamos. E às vezes ouvimos coisas que jamais esperávamos ouvir de pessoas que não poderiam fazer isso. E às vezes de gente que amamos. Seus amigos, sua esposa, que deveria consolá-lo, logo passaram a ser os seus maiores críticos. A verdade disso é que se você ler no final, Deus vai falar isso com um dos representantes dos seus amigos. Vocês falam mal do meu servo. E diziam que a culpa daquele mal era de Jó. Você está sofrendo, a culpa é sua mesmo. Você tem que pagar o preço. Irmãos, muitas vezes nessa crise que estamos vivendo, temos que tomar cuidado com o nosso coração. Temos que ter compaixão, temos que ter empatia. Ao invés de falar coisas difíceis, coisas que machucam, coisas que derrubam, teologias erradas, vamos fazer uma coisa que temos aprendido nessa igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos crer, em meio à tempestade, aonde estamos. O que você faria? Sem apoio das pessoas, perdeu tudo, com dor na alma pela perda dos seus filhos, perda dos seus empregados, pessoas importantes na vida dele, perdas financeiras irreparáveis e enfermo. A questão é, cadê Deus? Não é? Aonde está Deus que eu sempre servi, que eu prestei culto, que eu fiz coisas, que eu orei por Ele? Queridos, eu quero destacar algo importante para a gente pensar. O brasileiro é solidário. Temos um povo que é solidário, somos um povo hospitaleiro. Ontem mesmo nós pegamos aqui, eu peguei 8 cestas básicas para abençoar famílias que você contribuiu, que você doou, que você tem um coração que tem entendido quem é Deus. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que lembrar, o pecado, ele está aí. E eu tenho visto e tenho participado de algumas famílias que são totalmente desestruturadas, disfuncionais. Há muita culpa nas nossas famílias, há muitas falta de amor, falta de emoção correta. Recentemente estávamos cuidando de um caso de um menino que não queria voltar para sua casa por causa dessas situações, muito difícil. Então, o que é que nós aprendemos que com Jó? Embora nós tenhamos o suporte, podemos talvez ter o suporte financeiro, podemos ter o suporte das pessoas, podemos ter o suporte dos bens ou qualquer outro, a saúde, nós confiamos nessas coisas, mas não se iluda, somente Deus será um porto seguro em dias difíceis. E nós vamos enfrentar dias difíceis no nosso país e no mundo. Deus é o seu suporte, Deus é o único jeito, a única fonte que você pode confiar. Já mesmo sem entender, com todo aquele mal sobre a sua vida, a Bíblia diz que Jó não blasfemou. Jó continuou crendo. Em tempo de tempestades, nessa crise que estamos vivendo, pode até ser que você receba algum tipo de crítica, mas não desista, confie no caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém. Terceira e última coisa que eu quero destacar com vocês. Para ouvir a voz de Deus no dia da tempestade, abra os seus olhos e coração. Abra o seu coração. Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ao longo dos capítulos do livro de Jó que você vai lendo, vai se desenrolando uma série de coisas, muitas imagens, pontos que precisam ser ligados, você não consegue entender também todas as coisas. E Jó vai passando por medos, por dúvidas, ele vai ficando com uma série de perguntas sem respostas.
E Jó se via como um homem bom. E de fato ele era. O seu sofrimento não fazia sentido. Segundo a concepção dele e das pessoas que o cercavam, não tinha sentido. Ou ele era culpado, alguma coisa ele fez, não tinha sentido. Agora eu te pergunto, quando você está sofrendo muito, faz sentido? Se alguém, a Bíblia diz que se alguém sofre o mal por fazer o mal, ou se ele sofre justiça, ele está sofrendo aquilo que é natural. Mas quando lidar quando você não é o causador do mal? Talvez a voz de Jó ficasse embargada, ele foi se afundando num mar de dúvidas, e é isso que vai mostrando um pouquinho a leitura do texto, até que chega o diálogo dele com Deus. E aí ele, diante do inexplicável, da origem da vida, do mistério da criação, da grandeza das coisas, do mundo criado por Deus, ele vê realmente quem ele é, como pequeno ele é, diante de tudo isso. E Jó aparece com essa declaração. Os meus olhos agora te veem. E a pergunta é, o que é que transformou Jó? O que é que mudou? O que é que fez com que Jó passasse por essa mudança depois de coisas indescritíveis? E não dá para imaginar se colocar no lugar dele. Foi a experiência ruim, foi a vida, foram as pessoas, foi uma luz interior que ele percebeu quem ele era e aí ele mudou. O seu crescimento pessoal, o que é que aconteceu? Todas essas coisas são importantes e elas contribuem para o nosso crescimento se soubermos lidar com isso. Mas não foram essas coisas que mudaram Jó. Muitas pessoas, quando sofrem, não mudam. Elas ficam duras, frias, insensíveis, culpam a Deus, culpam os outros e ficam, às vezes, mais amargas. Então, não pode ser aquela situação em si que mudou ele. Não foi isso. O que mudou? Jó ouviu Deus. Jó experimentou a presença de Deus. Conforme as suas próprias palavras, agora os meus olhos te veem. Parece que isso a gente fala em teologia, que naquele momento parece que aconteceu uma teofania. Ele teve uma percepção da presença de Deus ao seu lado. É como se ele pudesse tocar Deus. É como se fosse aquela experiência que Moisés teve. E a presença de Deus, a bondade de Deus passou por ele. E aí ele pôde experimentar a grandeza, o amor, o caráter de Deus. E um autor muito especial, cristão, ele diz assim, que Jó teve algo que até então ele não tinha tido. Ele orava a Deus, fazia sacrifício, servia a Deus, era um homem íntegro, um homem fiel, mas Deus se deu Ele mesmo para Jó. Ele recebeu a presença de Deus, a companhia de Deus. E é interessante que quando esse Deus se faz presente na vida de Jó, o resto já não interessa. Porque Jó continuava doente, tinha perdido tudo, continuava com as mesmas condições, mas a presença de Deus, a experiência que ele teve com Deus, mudou tudo. Ele agora é um homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria, em meio à tempestade. O que aconteceu? Ele ouviu Deus na tempestade. De algum modo, a Bíblia não revela, mas ele percebeu que aquele mal não vinha de Deus. Naquele momento, ele percebeu que todas aquelas circunstâncias também, e mesmo tudo que ele tinha, não era suficiente para trazer a alegria que ele experimentara quando ele realmente ouviu a voz de Deus e sentiu a sua presença. Deus se deu a Jó. E isso foi a grande mudança que ele sentiu na sua vida. Irmãos, que em meio a toda essa dificuldade, a todos esses problemas, que você possa buscar a Deus como você nunca fez antes. Que você possa ansiar pela presença de Deus e ouvir a sua voz na tempestade. Que você possa ansiar e ouvir Deus de uma forma que você nunca experimentou, de uma forma que você jamais buscou. Não perca essa oportunidade, porque essas tragédias, elas vêm, elas passam, elas podem ficar, mas se você estiver com Deus, o restante vai ser muito tranquilo para você. Porque você será fortalecido, você será cheio de fé, você terá algo dentro de você. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração.
O encontro com Deus muda a gente. A declaração de Jó, eu apenas o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem, se deu na tempestade. Ele ouviu a sua voz. Então esse encontro mudou Jó. Não foram as circunstâncias, não foi o sofrimento. Tudo isso é importante, tudo isso Deus pode usar, inclusive para o seu crescimento. Mas a questão é o que você vai fazer com isso. Jó foi pelo caminho certo. Adorou a Deus, a despeito de tudo o que estava acontecendo. A Jó creu no caráter de Deus, a despeito de tudo o que não entendia. E Jó abriu o seu coração e recebeu a presença de Deus na vida dele. Deus havia dado de presente a Jó a si mesmo, e Jó não precisava de mais nada. Um pastor muito querido nosso, chamado Carlos Macaulay, ele diz assim: quem tem Jesus não tem falta de nada. Irmãos, ainda que a dor e a perda e essas coisas venham sobre nós, se você estiver sozinho, você não consegue suportar. Pode ser que seus bens não te sustentem, pode ser que as pessoas que estão do seu lado, até mesmo a pessoa mais querida, não consiga ter capacidade emocional para te ajudar. Pode ser que as perdas sejam irreparáveis nesse tempo de crise. Mas um coração cheio de esperança e de fé crê que Deus está no controle. Deus está no controle. Da minha vida, da sua vida, Deus não perdeu o controle. Em meio a tudo isso, a igreja de Cristo vai triunfar. Em meio ao coronavírus e tudo o que está acontecendo. Em meio a tantas disputas de homens maus, de homens que ao invés de se curvarem e serem solidários, estão sendo e usando isso para os seus próprios benefícios. Deus, o juiz de todo mundo, ao seu tempo, vai julgar todas essas coisas. Enquanto isso, a esperança está na voz da igreja de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Descanse nele. Em meio à tempestade mundial trazida por essa pandemia, qual é a resposta que você vai dar? Alguém já disse, inclusive o autor dessa frase é um ateu. Ele disse assim: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Então é essa a pergunta. Qual é a resposta que você dará a Deus diante da tempestade? Eu quero convidar você para ler o livro de Jó, para colocar isso diante de Deus e ter esta frase na sua boca: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa alcançar a sua vida, que Deus possa estender sobre você, e que a minha oração é que você tenha uma experiência semelhante à de Jó. Receba Jesus como presente na sua vida. E que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Senhor Deus, nos ajude como igreja a não entender tudo isso, mas discernir o que o Senhor quer que nós façamos. Ajude-nos, ó Deus, a cada família também, a encontrar com o Senhor. Se faça conhecido em nossos lares, em nossas casas. Peço, Senhor, que Tu use a Tua igreja para que muitos e muitas famílias cheguem aos pés de Jesus, encontrem salvação, encontrem esperança e sejam cheios de fé. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus possa resplandecer sobre você o seu rosto. E que Deus lhe dê a paz. E eu quero fazer a oração do apóstolo Paulo. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Domingo esperamos por você. Compartilhe esse vídeo.